Jonas, o profeta fujão. O profeta que, por desobedecer a palavra de Deus e tentar fugir do mandado de Deus, teve que passar 3 dias dentro da barriga de um peixe. Mas como que isso tudo aconteceu? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Antônio Ronaldo e você está no meu canal Curiosidades Bíblicas. Para entendermos melhor a história do profeta Jonas, nós precisamos ver o que a Bíblia vai falar sobre ele. No livro de Jonas, capítulo de número 1, do verso 1 em diante, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Então ele desceu a Jope, onde encontrou o navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e cada um clamou o seu Deus e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. Para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui, vamos entender o contexto histórico de tudo isso. O livro de Jonas, ele faz parte de um conglomerado de livros que são chamados de profetas menores. Os livros que fazem parte dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa categoria de livros chamada de profetas menores, eles não são menores pela extensão do poder da sua mensagem ou por causa da sua origem, não. Eles são profetas menores porque trata-se de livros pequenos. Se você pegar o livro de Jonas e pegar o livro do profeta Isaías, você vai ver que o livro do profeta Isaías é bem maior do que o livro do profeta Jonas. Então Isaías é um dos profetas maiores e já Jonas, profetas menores, por causa da extensão do livro. Esses profetas foram homens de Deus, levantados para um propósito altamente divino, que consistia em pregar uma mensagem especial em época de grandes necessidades no meio do próprio povo de Deus. Jonas, em contrapartida, ele foi chamado para pregar a uma cidade totalmente diferente: os antigos assírios que moravam na grande cidade de Nínive, um povo obscuro e sanguinário e cruel. Mas Deus queria provar assim que não faz acepção de pessoas e que, mesmo sendo um povo ruim, Deus ia destruir aquela nação, mas não sem antes dar uma oportunidade para eles se arrepender, para assim Deus ainda poder salvar aquele povo. Por isso Deus vai chamar Jonas para pregar naquela cidade. Mas Jonas, a princípio, se recusa a ir pregar na cidade de Nínive. E aqui nós vemos que Deus já lá atrás, lá no passado, estava tentando quebrar uma barreira racial e um preconceito grave. Como assim, pastor? Com certeza você já ouviu aquela frase: pau que nasce torto morre torto. Pois bem, era exatamente assim que o povo de Deus achava. Eles achavam que apenas o povo de Deus é que devia ser salvo, e o povo que não pertencia a Deus, que não era da linhagem de Israel, deveria ser condenado. Mas Deus queria já naquela época quebrar este protocolo, assim como Deus vai quebrar o protocolo no Novo Testamento, dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e se batizar será salvo, quem não crê já está condenado. E Deus vai usar
o apóstolo Pedro vai usar o apóstolo Paulo, que foram apóstolos dos gentios. Então nós já percebemos que Deus, quando Ele quer abençoar, Ele quebra toda barreira, Ele quebra tudo que não provém. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Mas quem era esse povo de Nínive? Por que Jonas não ia querer pregar a mensagem lá? Pois bem, Nínive era uma das maiores cidades daquela época, com uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, com muralhas grandes que rodeavam a cidade e protegia ela inteira. E era uma cidade poderosa, influente, econômica e também política do mundo antigo. Porém, ela tinha um povo cruel, capaz das maiores atrocidades para conquistar território. Eles eram capazes de matar várias pessoas de uma nação para tomar aquele lugar, e logo após eles tirarem a vida daquelas pessoas, eles arrancavam suas cabeças e amontoavam como forma de troféu, chutavam as cabeças dos outros como se fosse bola de futebol. E se isso não fosse o bastante, se eles encontrassem uma mulher grávida, eles cortavam a barriga, tiravam o feto e costuravam um animal no lugar para ver o sofrimento daquela mulher. Era esse tipo de gente que Deus queria salvar, e ainda mandou o profeta Jonas ir pregar lá. Então o que o profeta Jonas falou? Eu ir para esse povo pregar para eles? Vou não. Primeiro, que Jonas não queria que esse povo se convertesse e que Deus salvasse. E segundo, acredita-se que Jonas também temia a sua própria vida, haja visto que esse povo não ia receber mensagem de alguém que fosse estranho. E quando Jonas decide não ir para a cidade de Nínive, começam os problemas dele, porque ele vai tentar fugir para Tarsis. Só que ele esqueceu que lá em Isaías capítulo 43 verso 13 vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele tenta fugir, desce ali numa cidade chamada Jope, pega um navio para ir para Tarsis. Quando ele está dentro desse navio, Deus envia uma tempestade para parar o navio. Ali, a Bíblia diz que ele vai dormir no porão do navio. O capitão vai buscar ele lá. Aí vão questionar quem era ele. Ele vai dizer quem ele era, da onde ele vinha, por que ele estava ali. E o povo vai temer, até que alguém não sabia o que fazer, e ele mesmo vai dizer: não, todo esse problema é por causa de mim. Me joga no mar e tudo vai se acalmar. O povo tentou relutar, mas não teve jeito. Jogaram Jonas dentro do mar. E a Bíblia diz que quando jogaram Jonas dentro do mar, a tempestade cessou, o mar acalmou, e o povo que estava dentro do navio ofereceram até sacrifícios a Deus. Já dentro do mar, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas, e Jonas ficou 3 dias na barriga desse peixe. E ali ele vai fazer uma oração de arrependimento, e Deus vai fazer com que o peixe cuspa ele para fora. O detalhe é que aonde o peixe cuspiu Jonas até a cidade de Nínive não era um trajeto fácil e nem perto. Ele tinha que caminhar muito tempo a pé para chegar lá. Pois bem, a Bíblia diz que ele vai, e quando ele chega em Nínive, ele vai passar 3 dias andando dentro da cidade pregando. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O poder dessa mensagem foi tão grande que a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. Mas o interessante é que há rumores de um contexto histórico que vai dizer que o povo daquela cidade de Nínive acreditava numa crença, e a crença era que aquela cidade foi criada por um Deus que era metade homem e metade peixe. Então, antes de Jonas chegar na cidade pregando, chegou a notícia de que alguém estava vindo pregar na cidade, e que esse alguém passou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Então, acredita-se que depois dessa notícia, todo mundo da cidade entendeu que Jonas, que era o profeta que estava vindo trazer a mensagem, era um profeta enviado pelo Deus que criou aquela cidade. Então, quando Jonas entra na cidade dizendo que depois de 40 dias ela ia ser destruída, a Bíblia vai dizer que o povo se converteu, até os animais tiveram que jejuar, e Deus pôde, pelo menos pelaquela época, salvar
toda aquela cidade. Ou seja, por mais que o profeta não quisesse, ir, a Bíblia diz que Deus trabalhou e fez os meios necessários para ele pregar, para o povo se converter. E Deus ainda termina dando uma lição em Jonas, dizendo: olha, Jonas, tu teve dó de uma boboreira que nasceu num dia, morreu no outro dia, e eu não vou ter pena dessa grande cidade de Nínive, com pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, a visão de Deus não é a visão do homem. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você pregar, prega. Porque quem se responsabiliza é Deus. Fique com essa mensagem e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Comente e compartilhe.